Senhor está preparando. Amém? Eu convido a igreja a colocar-se em pé. Estaremos ministrando hoje a respeito da família como projeto de Deus. O primeiro texto que estaremos lendo é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Todos acharam, amém? Já estão pegando ali, né? São mais fácil. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu gostaria que assim, em pé como você está, vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas. Te adoramos, te exaltamos, rendemos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo louvor. Pedimos que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações, que a graça do Senhor seja liberada sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, e que a bênção do Senhor seja manifestada na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Quando nós pensamos, meus queridos, sobre família como projeto de Deus, nós precisamos conhecer se é Deus que é o responsável, é o governador das nossas vidas, se realmente Ele está dirigindo a nossa vida, se Ele é o Senhor da nossa vida, se estamos de acordo com o projeto que Ele estabeleceu para mim e para você. No livro de Gênesis, o primeiro livro, no capítulo 2 e 24, Deus falando ali, o homem, não é bom que o homem esteja só. E ali a Bíblia dá uma ordem, dizendo, pois deixe o homem seu pai, sua mãe, e une a sua mulher, tornando uma só carne. Não é dois, é uma só carne. E o que o texto, estudando, tendo ali uma compreensão maior da origem do texto, o propósito do texto, ali, meus queridos, aqueles que pretendem, aqueles que buscam então viver ou construir, edificar uma família, eles têm que considerar pelo menos 3 coisas. É importante que conheçamos e entendamos os princípios de Deus, para que nós não estejamos atraindo situações e coisas em nossas vidas, que muitas vezes por falta de nós praticarmos a palavra de Deus. Ali o deixar fala no sentido físico, fala no sentido emocional e fala no sentido espiritual. No físico, meu querido, não é só a presença física, mas também a dependência física, isso até mesmo para a manutenção financeira deste novo lar que estará construindo. Emocionalmente, meu querido, porque há uma ligação entre pai e mães, entre filhos e os seus pais, uma ligação emocional, ligação aonde foi gerada por tantos anos, entre isso valores que foram adquiridos, hábitos que foram adquiridos, e que quando se une a outra pessoa, que também teve as suas culturas completamente, muitas vezes, diferente daquela que ele recebeu, e ali começa a gerar os conflitos. E também tem a questão espiritual, aonde quando a pessoa não professa a mesma fé, o mesmo propósito, aí começa a haver as divergências. Então, meus queridos, constituir uma família em Deus tem um alto preço. Não é fácil. Independente se você esteja dentro de um contexto de uma igreja. Por que não é fácil, meu querido? Porque ainda existe dentro dos nossos corações, existem ainda os valores que precisam ser ajustados aos valores de Deus. Porque algumas coisas em nossas vidas partem de um processo de transformação. A única coisa que acontece no momento da sua conversão
é a sua renovação da sua aliança para com Deus. Mas as outras coisas em nossas vidas, meus queridos, precisa ser aperfeiçoada. E aonde falta conhecimento, meus queridos, falta liberdade. Aonde falta a palavra de Deus, falta a bênção. E não é você ouvir da palavra de Deus, é você entender e praticar a palavra de Deus. Então Deus que instituiu a família. E se é Deus que instituiu a família, Ele deseja participar, Ele deseja direcionar as nossas vidas. E como Deus vai direcionar as nossas vidas? Através da sua palavra. Deus é o maior interessado em abençoar a sua família. Você crê nisso, amém? Mas para isso, meus queridos, esse texto que acabamos de ler, nos trata Paulo ali, dirigindo ali aqueles irmãos daquela igreja, e especialmente aquele jovem Timóteo, desafiando a ele e falando ali diante da igreja que ele estava ali representando, que não basta, meu querido, você bater no peito que você é crente. Não basta você dizer que você conhece a Bíblia, que você tenha feito a escola de líderes, que você tenha feito o seminário teológico. Se você não está andando de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz ao teu respeito que você é pior que o incrédulo. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Muitas pessoas ouviram muito sobre Deus. Muitas pessoas até conhecem muito sobre a Bíblia. Mas poucas pessoas realmente vivem os princípios de Deus. E quando nós não vivemos os princípios de Deus, meus queridos, mesmo Deus nos amando, Ele fica te alertando, Ele fica te apontando, Ele fica te mostrando, te dando a oportunidade para você se arrepender, acertar a sua vida. E meus queridos, Deus zela tanto, e cuida tanto, investe tanto na família, porque, meu querido, uma família abençoada, uma família restaurada, reflete no mundo. Uma família restaurada, uma família que pratica princípios de Deus, reflete na igreja dele, porque a igreja do Senhor é constituída por famílias. A sociedade é constituída por família. E nós vamos trabalhar aqui em três pontos específicos. É bem verdade que esse assunto é muito amplo, mas são três coisas que eu entendo que são de suma importância para as nossas vidas, aonde leva muitas pessoas a entrar em conflitos, e muitas delas entram em desespero, em frustrações, e algumas delas, por não conseguirem praticar princípios, chegam a desviar da fé. E o primeiro ponto que eu estarei compartilhando com os irmãos é provisão. Como Deus vai prover as suas necessidades? Deus é um Deus onisciente, Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele estabeleceu meios para que você tenha condições de trazer provisão à sua família. E a Bíblia fala aqui no livro de Gênesis capítulo 13, versículo 17, a parte final, a ceia final, dizendo ali que maldita a terra por tua causa, do trabalho, do suor do teu rosto comerás. E aqui, meus queridos, enquanto eu estava vindo, o Espírito Santo me fez lembrar algo muito importante. A maldição que foi impetrada para o homem, no início da criação do mundo, por causa da desobediência. Aonde o trabalho não era penoso, era, ao contrário, pesaroso. Trazia prazer. Não era desgastante, mas hoje é. E ali o texto fala que através do trabalho você vai comer, você vai pagar as suas contas, você vai adquirir coisas. Mas quando Jesus veio, Jesus quebrou a maldição que foi imposta para o homem. Portanto, meu querido, quando você coloca as suas mãos da forma correta, no seu trabalho Deus prosperará as obras das suas mãos. E o trabalho não será penoso, meu querido.
e Deus trará os recursos. Mas, meus queridos, existem tantas coisas que nos influenciam, nos afetam, roubando, tentando minar os nossos corações. E no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2, a Bíblia diz que em vão você levantar de madrugada, se Deus não te abençoar. Se você não estiver honrando a Deus no seu trabalho, se você não estiver sendo fiel no seu trabalho, se você não está cumprindo as obrigações do seu trabalho, se você está fazendo de qualquer jeito o seu trabalho, se você não está apresentando a característica de um crente, que é caráter, meu querido, no trabalho, não tem como Deus abençoar. Não é porque você tem título de líder de célula, não é porque você tem título de diácono, não é porque você tem título de pastor. Se você não faz a coisa correta, você não atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus traz a provisão. E a bênção de Deus, meus queridos, ela advém até mesmo diante das maiores catástrofes que existem no mundo. Porque você pertence ao Senhor e Ele cuida de você. Deus cuida, meu querido, e Deus é tão poderoso que Ele sustentou 3 mil milhões de vidas no deserto, segundo os estudos. E não foi apenas por um dia que Ele fez o milagre, 40 anos de milagre, Deus sustentando ali o Israel. Eu quero dizer, meu querido, não sei qual a tua situação, quero dizer que o Deus de milagre é o mesmo, Ele não muda. Se Ele sustentou Israel, Ele também sustenta você. Mesmo diante de Israel, tendo as suas infidelidades, a mão do Senhor não deixará faltar nada no seu lar. Agora, meus queridos, Deus é que provê. A provisão vem de Deus. O trabalho é o recurso que Ele usa. Não inverta a situação. Muitas pessoas invertem as situações e acham, por muito trabalhar, vai receber prosperidade, bênçãos. Meu querido, a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Isaías, não gasteis o dinheiro naquilo que não é pão. Quantas pessoas se afligem financeiramente por comprar coisas que não precisam, e daí querem responsabilizar Deus pelas contas que fizeram. Você quer andar, meu querido, com a bênção de Deus? Você quer andar com as bênçãos de Deus? Observe, estude princípios de Deus, que eles não mudam mesmo que as circunstâncias mudem. Mas Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus é para todos sempre. Mas, meus queridos, alguns hábitos que vamos desenvolvendo diante de algumas situações que passamos, quando Deus não responde os desejos do nosso coração, ficamos bravos. E não nos contentamos apenas ficar bravos, ainda murmuramos. O que é murmurar? Trazer maldição para a nossa casa. Não cabe ao homem fazer aquilo que não agrada a Deus, porque ele vai dar oportunidade ao diabo entrar nos lares. O teu lar, meu querido, é um pedacinho do céu. O teu lar é a manifestação da glória de Deus que entra na tua casa. Quero lembrar, meu querido, a tua prosperidade não é para você ganhar muito. A tua prosperidade vem por você compreender aquilo que Deus tem e ser fiel. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Provisão. Deus usa as suas mãos. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos, mesmo diante da escassez, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da opressão, Deus fez prevalecer homens que temiam o Senhor, homens que propuseram seu coração não pecar contra Deus. Um dos grandes exemplos na Bíblia é o José. Foi levado cativo, foi preso injustamente, houveram acusações sobre ele, mas mesmo lá no Egito, Deus fez prosperar. Não importa o lugar que você estiver, meu querido, se você é fiel a Deus, se você crer que a tua provisão vem dos céus, Deus mudará a sua sorte. Amém? E, meu querido,
Porque Deus deseja tanto que a família conheça. Se pode notar que Deus sempre procurou uma pessoa, para que através daquela pessoa Ele contagiasse a sua família, e através daquela família contagiasse uma nação, para que a nação aprendesse a temer, honrar a Deus. Deus escolheu um homem chamado Noé, compartilhou o propósito que ele tinha sobre aquele povo rebelde, e ele queria salvar não apenas a família de Noé, ele queria salvar muitas famílias, mas ele precisava compartilhar o seu propósito com um homem que estivesse disposto para ouvir, um homem que estivesse disposto a seguir as suas orientações, e se posicionar em Deus, obedecer-se. Vocês conhecem a história, o que sucedeu ali quando Noé não apenas ouviu, ele se propôs a compartilhar, construir a história para salvar a inúmeras famílias. Meus queridos, Deus escolheu um Abraão, e através da fidelidade de Abraão, Ele deu um decreto de bênção: sejam benditas todas as famílias da terra, por causa de um homem. Meu querido, Deus está interessado na sua família mais do que você. Deus é o maior interessado em salvar, em curar, em restaurar, em abençoar a sua casa. Mas Ele conta com uma resposta sua. Ele não pode fazer algo que você não permite. Ele não pode fazer algo que você não dá material que respondam princípios dos céus, para que abram chaves de vitória sobre a sua vida. Primeiro princípio é provisão. Deus é aquele que cuida de cada um dos seus filhos. Ele cuida de você. Ele já está cuidando, amém? O segundo, meu querido, é proteção. No livro de Salmos, capítulo 91, versículos 5 ao 7, que muitas vezes nós nos referimos a esse texto apenas em batalha espiritual, contra a igreja do Senhor. E ali nos fala, meu querido, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Meus queridos, nós constantemente, o diabo está interessado a lançar mentiras na sua vida, na vida do homem, na vida da mulher, na vida dos filhos, para roubar a paz do coração, para contaminar a fé no coração do homem e da mulher, e nem da peste. Meu querido, quantos crentes ficaram com medo de morrer por causa do Covid? Quantas pessoas ficaram desesperadas antes mesmo do Covid chegar nelas? Interessante, lá o livro de Jó fala que aquilo que eu temia me sobreveio. Tome cuidado, meu querido, com temer. Temer algo atrai o mal para a sua vida. Deus cuida de você, quer antes da enfermidade ou após ela. Ele é o Deus que estende a sua mão para te proteger. Nem da peste, nem da mortandade, da praga que estava assolando, meu querido crente em Cristo Jesus, ele está protegido com o sangue de Jesus. Alô? A Bíblia diz que 1000 se levantarão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Mas, meus queridos, eu preciso reconhecer, eu preciso entender que Ele cuida. O salmista Davi, quando ele passou por momentos difíceis, ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas, meus queridos, é muito importante o pai, a mãe ter essa confiança em Deus, ter esse relacionamento em Deus. Porque quando o homem ou a mulher se sente afetado pelas circunstâncias, aqueles que estão dentro da casa são afetados por causa das ligações emocionais. Mas se eles veem nesse homem, nessa mulher, quando batem as aflições, eles têm uma resposta. E qual é a resposta do crente? Crente passa por luta, está entendendo, né, irmãos? Crente passa por luta, mas a luta do crente ele vence em oração.
Ele crê diante do Deus Todo-Poderoso, que Deus traz os recursos para ele. Mas muitas vezes os pais, de forma até incoerente, começam a extravasar as suas frustrações diante ali dos filhos. Começam a expor as suas fragilidades diante daqueles que estão esperando dele para trazer segurança. E aqueles que não é crente já entram na bebedeira, outros já entram na murmuração, na falação de coisas que não condiz com o princípio de Deus. Mas poucos pais, mesmo crente, diante das lutas, diante das aflições, diante das incertezas da vida, se fecham no quarto e clamam ao Senhor. Eu estou dizendo pouco. Eu sou pastor, já estou chegando a 30 anos, estou jovem ainda, glória a Deus, aleluia. E eu já vi muitas coisas, meus queridos. Quando você não estabelece um altar na sua casa para Deus, você estabelece altar para murmuração, você oferece altar para reclamação, para as dificuldades. E há um texto na Bíblia que diz: a boca fala que o coração está cheio. Meu querido, afrontas, dificuldades, situações, adversidades, você vai ver todos os dias. Então não pense que o dia da manhã será melhor que hoje, meu querido. Se você entrar no dia da manhã, mesmo que esteja ruim, mas você entrar com os pés na presença de Deus, Deus dará a vitória para a sua vida. Deus traz a proteção, Deus cuida. Deus cuida muito melhor que você, meu querido. Quantos pais, no excesso de cuidado, deixam Deus de lá, Deus deixa que eu cuide. Meu querido, não aborte aquilo que Deus está fazendo, construindo na vida do seu filho. Se você ora, se você busca Deus, e se você está praticando o princípio, o restante deixa com Deus. Alô? A sua vida vai ser menos sofrida. Tem muita gente entrando em estresse e assim sucessivamente em depressão, por não se posicionar segundo a Bíblia, crer que Deus é poderoso. Lembrando você, meu querido, Deus é onisciente. Você pode estar aqui, mas Ele está em todo lugar, olhando e cuidando daqueles que são seus. Estão comigo ainda, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que nem uma seta atingirá. Você sabia, pai, você sabia, mãe, que as suas orações têm poder para mudar a história de um filho? Alô? Você sabia, mulher, que as suas orações têm poder para transformar a vida do seu marido? Você sabia, homem, que as suas orações é a única que tem poder para mudar o coração do outro? Não é suas palavras, é suas orações. Fale menos, ore mais. Dá uma palhinha para o seu irmão, fale menos e ore mais. Quer ver Deus agir? Deixe Ele agir, meu querido. Apenas confie, apenas direcione, faça isso. Mas não vá fazer por Ele. Aquilo que Ele tem que fazer, Ele precisa conhecer. Aquilo que Ele tem, mesmo que Ele erre, Ele precisa aprender com os seus erros. Mas você sempre vai estar de braços abertos para orientá-lo, não mimá-lo. Proteção, meu querido, a maior proteção vem de Deus. É aquele que cuida. Eu fico tão empolgado com isso, de saber e desfrutar desse cuidado de Deus. Meu querido, como é bom saber que Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. Ele olha os teus passos, Ele avisa quando você está para dar um passo errado. Se você anda com Deus, meu querido, você tem a proteção. A sua família também é protegida. A Bíblia diz que nenhum fio dos cabelos da vossa cabeça pode cair se não for pelo poder de Deus. Os meus caíram porque era vontade de Deus, tá? Fique tranquilo.
Eu já tenho até uma resposta para isso. Muitos eram chamados e poucos eram escolhidos. Os que não eram escolhidos foram embora. Permaneceu só os chamados. E depois eu descobri que os homens mais usados por Deus eram homens calvos. Daí eu fiquei mais animado ainda. Tirando as brincadeirinhas, meus queridos, o projeto da família. Deus projetou a sua família. Então não estraga aquilo que Deus projetou. Não impeça. Não cometa erros que pode culminar em consequência na sua vida. Por isso que era muito comum as orientações que Deus dava ao povo de Israel. Ensina a criança, imprime na criança, fale a criança, tenha altar de Deus na sua casa. Hoje os altares são construídos mais para coisas que não condiz com aquilo que a palavra nos diz. Gastamos muito tempo em coisas, meus queridos, e muitas vezes também adquirindo, fazendo com que os nossos filhos tenham uma vida muito facilitada. Consequentemente, não treinamos nossos filhos a depender de Deus, a esperar de Deus. E terceiro e último, o horário passa tão rápido, né, irmãos? Ou é o horário que passa rápido, ou é que eu falo muito. O terceiro é discipular. Pastor, discipular não é discipular, é pessoas dentro da igreja. Não, meu querido, o verdadeiro discipulado começa na casa. O significado de discipular é educar. É imprimir valores. Por isso, meu querido, ensina os teus filhos a amar a Deus na tua casa. Ensina os teus filhos a honrar a Deus na tua casa. Ensina os teus filhos a honrar autoridades na sua casa. Meus queridos, a gente, como eu disse, já estou um certo tempo pastor. Eu vejo que alguns filhos, depois que crescem, não querem ir mais na igreja. Não se sente mais atraído pela igreja, que a igreja não promove muitas coisas. Primeiro, querido, a igreja não é shopping. Não é cinema, que um dia passa um negócio, outra coisa passa outro. Aonde você vai adquirir produtos? A igreja é o lugar de adoração do Senhor. É treinamento para você se tornar um guerreiro de Cristo, para combater as filosofias, as heresias, as ideologias que entram em conflito com a palavra de Deus. Igreja de Cristo não é para agradar pessoas. Igreja de Cristo é preparar as pessoas para enfrentar o mundo, para enfrentar as perseguições. A igreja de Cristo tem por objetivo honrar a Deus, prestar culto a Deus. Você não vem na igreja, meu querido, para assistir um belo culto. Você vem para a igreja, grave isso, para cultuar a Deus. E quando, meu querido, pessoas não compreendem o valor de estar na casa do Senhor, o próprio Davi diz, mais vale 1 hora na tua presença do que 1000 em outros lugares. Quantas horas, meus queridos, nós gastamos para nós mesmos? Quantas horas nós gastamos para coisas que não contribuem para a nossa edificação? E quando nós estamos na casa de Deus, atrasou um pouco, já ficamos atribulados, chateados, porque saiu da rotina. Meu querido, Deus não tem rotina, Deus tem graça, poder, sabedoria e algo novo para trazer em nossos corações. Se você vem com a atitude correta, você é presenteado. Se você vem com um coração de adorador, Deus te presenteia, Deus te coloca algo muito grande na sua vida. Uma certa ocasião eu vim na igreja orar. Nós estávamos vivendo vários momentos na igreja e também situações que estávamos enfrentando. E eu tinha uma lista grande de pedidos para orar ao Senhor. E eu cheguei para orar a Deus. E comecei lá, Deus abençoa isso, Deus abençoa aquilo, Deus tem misericórdia disso, Deus salva aquela pessoa, Deus liberta aquela pessoa. De repente o Espírito Santo diz, viu? Não é isso que eu quero ouvir nesta noite. Eu quero ouvir adoração.
E eu insisti mais um pouco, Deus novamente falou, meu filho, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir adoração. Então eu comecei a adorar a Deus. A presença de Deus inundou o meu coração, eu saí super animado. Na segunda vez que eu vim no culto, Deus disse para mim, é adoração de volta. Daí eu olhei, mas Deus, eu tenho aqui uma lista de situações, de necessidades para apresentar a Ti. E Deus disse, adoração. E eu, inteligente, obedeci. Na terceira vez, Deus vim novamente, Deus disse, adoração. Na quarta, na quinta, sexta vez, Deus disse, adoração. Quando eu vim na sétima vez, Deus já estava cuidando, e cuidou de todas aquelas listas que eu nem precisei falar para Ele já sabia. Meu querido, Deus já sabe antes de tudo que você vem a passar. Mas quando você entende o que Deus quer, você se dispõe a honrar a Deus, a servir a Deus, a entender a sua função no corpo de Cristo, Deus derrama da sua graça sobre a sua vida. Meu querido, discipular, ela está associada à educação. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem que vai ensinar a criança no caminho que deve andar? Os pais. Quem vai ensinar disciplina para os filhos, limite para os filhos, é os pais. Quem vai ensinar como um filho se portar em ambientes é os pais. Não é o governo, não é a sociedade, é o pai. Não é os professores da escola dominical, não é o líder das crianças, é os pais. Ensinar, meu querido, está relacionado a discipular. Disciplinar está relacionado a educar. E quando, meus queridos, ensina o filho a honrar a Deus, a temer a Deus, a honrar as autoridades que Deus estabeleceu, meu querido, a sociedade vai ser influenciada por um lar restaurado, por um lar que está vivendo o princípio de Deus. O mundo vai ser restaurado, meu querido. Porque, meus queridos, vemos essa ênfase, essa pressão do mundo sobre a igreja, sobre as famílias, porque há uma intenção do inferno de instituir, fragilizar a família, a ponto de dizer que família está falida. Não está, porque família é um projeto de Deus, e Deus não permitirá que a família seja fragmentada. E a resposta que o mundo precisa é que a igreja viva princípios de Deus, que se interesse, meu querido, de construir, de investir no crescimento, principalmente espiritual. Porque, como nós falamos, havia uma atitude que era imposta até mesmo pelo judaísmo, que toda criança precisava conhecer o Alcorão, precisava conhecer as leis, a ponto de decorar, que quando de alguma forma fosse tirado ali aqueles livros deles, já estava inculcado no coração deles. E, meu querido, como isso é importante. E eu sou testemunha disso, meu querido. Eu já confessei em outras vezes, mas eu vou falar de volta. Eu não gostava muito de ir na igreja. Não tinha nenhuma atração para ir na igreja. Ao contrário, tinha uma grande atração pelo mundo. E quando eu ia nos cultos na igreja, os sermões lá, parece que o pastor, ele falava só apontando o dedo para mim. E aquilo me gerava maior conflito no interior. Mas eu cheguei um dia diante do Senhor, abri meu coração. Deus, se Tu és tudo aquilo que o pastor está falando, eu quero viver isso. E a partir daquela minha oração, Deus começou a revelar-se a sua vontade, o seu poder, a sua graça. E eu comecei a me interessar pela palavra de Deus. Eu comecei a desejar, meu querido. Eu costumo dizer que teve vezes que eu já participei em eventos, em seminários o dia todo, e eu não me cansava de ouvir palavras e ensinamentos. Como amo o ensino da palavra de Deus.
como desejo crescer através da palavra de Deus. E como é importante, meus queridos, quando em momentos difíceis e tribulações e situações que eu vivia, eu via o poder da palavra de Deus me trazendo à memória e me levantando, me curando, me restaurando, me livrando das ciladas do inferno. Meu querido, uma herança que você pode deixar aos seus filhos: ensine a palavra de Deus, ensine eles a amar ao Senhor. Não é por acaso que Deus pediu aos seus servos: ame a Deus de todo o coração, ame a Deus com todo o seu entendimento. Entendimento é passado, é verbalizado, é ensinado. E ame a Deus com todas as tuas forças. Você acredita que, quero dar um testemunho aqui, eu nunca temi desviar. Eu nunca tive medo de desviar. Porque eu sei, como diz Paulo, quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, guardar a minha fé, meu querido. Não porque não tivesse oportunidade eu tivera muitas. Mas eu sei e confio no meu Senhor, que através da sua graça, Ele me sustenta. E quando eu passar por lutas, Ele me dará o escape, me dará o livramento, assim como dará também a sua vida. Família com o projeto de Deus. Creia. Não permita que as situações financeiras roubem. Quando as coisas estão bem, meu querido, procure entender, vá para Deus, meu querido. Porque isso está acontecendo na minha vida. A Bíblia diz que Deus revela, está na Bíblia, os seus segredos aos seus filhos. Deus não deseja que ninguém entre em conflito, em confusão. As pessoas que entram em confusão, em conflito, é porque não colocaram o coração na palavra de Deus, não esperaram, não buscaram ao Senhor. Pessoas que ficam com medo do dia da manhã. O dia da manhã a Bíblia diz que pertence ao Senhor. Se você tem tido vitória hoje, amanhã você vai ter. E depois de amanhã, todos os dias da sua vida. Não antecipe lutas, meus queridos. Mas permita que Deus vá à sua frente. E busque cada dia mais conhecer a Deus. No livro de, se não me falha a memória, Amós diz: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até atingirmos a estatura do varão perfeito. E aqui eu quero dar um recado, meus queridos. Tem crente que já leu a Bíblia uma vez só e já acha que leu muito. Tem crente que nem leu a Bíblia uma vez, leu algumas passagens sutilmente, já acha que conhece muito. Tem crente porque está há 10 anos, 30 anos na igreja, já acha que é um bom crente. Meu querido, a Bíblia nos ordena para continuar crescendo. Quando você vai parar de crescer? Quando Deus te chamar. E quanto mais você conhece a Deus, mais proteção você recebe. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece os segredos das promessas de Deus sobre a sua vida, que entra a provisão. Quanto mais você conhece a Deus, a Bíblia diz em João 8,32, alô? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você crê que Deus tem projeto? Que a sua família é um projeto de Deus? Alô? Você crê que a sua família é um projeto de Deus? Você crê e está obedecendo os princípios que a Bíblia diz? Porque ao contrário, meus queridos, vemos pessoas que se frustram com Deus. Mas a pergunta: Deus falhou? A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, e não é homem que falhe. Se alguém falhou, levanta o seu dedinho para cima aí, alô. Se alguém falhou, tenha coragem, irmão. Se alguém falhou nesse processo, fui eu. E Deus é tão amoroso que diz: você falhou, mas eu permito, vem aqui, vamos consertar, para que eu possa te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida.